Neste vídeo a gente vai considerar como que a gente pode exportar a tabela cruzada ou a cross table dentro do Question Pro. Eu vou mostrar dois modos que a gente pode fazer essa exportação. O primeiro modo, a gente simplesmente vai exportar os resultados. Eu já estou aqui dentro da minha conta, dentro de uma pesquisa e na seção de análise, tá? Esse aqui é o meu dashboard. E esse primeiro modo a gente simplesmente vai exportar a nossa tabela cruzada. Para fazer isso é bem simples. Note que aqui navegando pelo meu dashboard eu posso ver as perguntas e nas perguntas a gente vai ver os símbolos para trocar o gráfico, os tipos de gráfico, né? Para poder compartilhar a pergunta exclusivamente, configurar a pergunta. Mas o que a gente vai precisar aqui vai ser esse segundo símbolo, para fazer o download. A gente pode fazer o download por Excel, baixar as informações de tendência, e aqui é o que a gente precisa neste vídeo, Pivot Table. Pronto, aqui já está me dizendo que eu posso selecionar uma ou mais questões e também custom variáveis, como o degrau 1, como pivô principal. O primeiro pivô, ele é obrigatório, tá? Então, a gente precisa selecionar. A gente pode selecionar um pivô secundário, é opcional. A gente pode selecionar qualquer pergunta de secundária. E também o Nested Pivot, que a gente também pode selecionar para poder ter um giro maior, um giro mais amplo, né, no nosso resultado. A gente também pode filtrar os resultados como concluído, iniciado, mas não concluído ou terminado. Se tivermos algum filtro criado dentro da pesquisa, dentro aqui de análise, filtrar dados, este filtro ele pode ser aplicado por aqui também. Pois bem, eu posso selecionar aqui então a pergunta para poder uma pergunta ou as variáveis do sistema aqui. Aqui ele está mostrando a 5 por padrão, mas você pode, se você tiver outras variáveis, você pode colocar aqui também. E no Custom Data Settings, aqui sim vai aparecer o meu filtro, tá? Bom, então posso selecionar a pergunta, eu vou deixar desabilitado o secundário e o Nested Pivot. Não vou colocar nenhum filtro por enquanto. E aqui eu posso, agora no degrau 2, eu posso selecionar a segunda pergunta da minha tabela cruzada. Com qual o resultado que eu quero cruzar essas informações? Eu posso selecionar a questão também. Trocar a orientação da alternância. E aqui eu posso configurar o formato de saída do Excel agora. Pode ser por Excel. Quanto às informações, a tabela de dados, você pode selecionar entre frequência, a porcentagem e o total de respostas. Também você pode selecionar se você quer exportar essas informações com a tabela de dados mais os gráficos, apenas a tabela de dados, a tabela de dados mais os gráficos, mais a significância dessas informações. E são essas três opções de configuração. Você pode, como tá a opção com gráfico aqui, ele te permite selecionar o tipo de gráfico. Se você selecionar simplesmente a opção de dados, esse campo já não está disponível. E aqui, mais importante também, super importante essa informação, o módulo de cálculo da porcentagem. Por padrão, ele vai te trazer a frequência cumulativa, mas considerando uma pergunta que seja de múltipla resposta, que você possa selecionar mais de uma resposta, você pode precisar que seja diferente o formato do cálculo, e não como frequência, mas sim como o respondente respondeu a pergunta ou concluiu a pergunta. Também tem como começou a responder. Pois bem, tendo essa seção configurada também, a gente vai criar a nossa tabela cruzada e vai ser feito o download. Já foi gerado aqui o Excel e já foi baixado aqui. Bom, o segundo módulo de fazer o download dessa informação, a gente pode continuar aqui dentro da parte do dashboard e aqui desta vez a gente vai selecionar análise. A gente está em análise, né? Mas agora na segunda análise aqui que nos aparece, no segundo menu. E nessa lista a gente vai selecionar aqui o quarto item, tabulação cruzada. Nessa tabulação cruzada a gente vai ter duas opções também de configuração. A primeira, Pivot Table, semelhante à mesma tela que a gente viu ali na explicação anterior. E a novidade então dessa seção é a tabela cruzada. Por padrão, a plataforma ela vai te gerar um relatório, uma tabela cruzada, tá? Você pode criar uma nova tabela cruzada clicando neste botão azul, New Cross Tabulation, ou selecionar a que já está
criada por default e trabalhar com ela. Abrindo ela então, aqui eu já deixei aqui configurado, apenas como teste. Vamos então configurá-lo desde o zero. Vamos entender então o que nos está sendo mostrado aqui. Para a gente poder começar a configurar, a gente pode aqui setar quais são as perguntas que a gente deseja que sejam cruzadas, informações. Cliquei na engrenagem, apareceu essas informações para poder configurar linha, coluna e também os filtros, tá? Para a gente poder configurar a linha, a gente clica aqui no sinalzinho de mais, perguntas. Vai aparecer a lista de perguntas que a gente tem dentro da pesquisa. Isso vai acontecer também para a parte das colunas, da onde a gente pode selecionar. Você pode selecionar mais de uma pergunta, tá? E a gente vai ter esse quadro abaixo aqui, que aqui a gente vai ter, vamos selecionar aqui uma pergunta, Q1, e aqui eu posso selecionar uma pergunta para estar dentro dessa análise, ou seja, eu estou considerando uma Q1 aqui na minha linha, mas na minha coluna também. Então vamos trocar, vamos ver qual que a gente troca. A minha coluna eu vou colocar a Q3. Opa, não, a pergunta é a Q3. Desmarquei a Q1. Tá, vou atualizar para vocês poderem ver essa informação sendo cruzada. Ok, já atualizou com as minhas respostas dentro da pesquisa. E aqui, como que eu havia mencionado, para que serve esse detalhamento? Aqui a gente pode selecionar uma outra pergunta, por exemplo, a experiência de compra. Vou selecionar minha Q5. E então agora da próxima vez que eu atualizar, eu vou ter a minha Q3 como minha pergunta primária. E dentro da minha Q3 eu vou ter a minha experiência de compra com meus atributos. Ficou bem pequenininho aqui porque é uma matriz. Mas você pode colocar agora sim, em nossas lojas vai ter os atributos aqui, os 5 atributos de experiência de compra. Conectados mais 5 atributos, então você pode colocar uma pergunta dentro da outra para poder gerar essa análise. Vou remover aqui, vou deixar assim por enquanto. Mais informações, report link. Aqui a gente pode copiar esse report e abrir ele para compartilhar. Você pode compartilhar essa URL e quem tiver acesso a essa URL irá conseguir ver os resultados filtrados. Os resultados filtrados eles vão ser exibidos da forma que está configurado, tá? Então, antes de compartilhar, tenha certeza de que está configurado corretamente. E aqui em opções você pode acrescentar o significado de cada linha, da coluna, a coluna com a base de respondente, o significado de cada linha também, a porcentagem de cada linha, o primeiro atributo, né? O significado de cada linha, da coluna, e demais opções também. Tem a PySquare também, Percent2Square, para poder acrescentar nessa sua análise. E pode ser exportado também quando você já tem configurado essa seção, já configurou também as informações adicionais, você pode exportar por XLS e por PDF. Bom, basicamente isso sobre a tabela cruzada, para poder te dar mais poder, para poder ter uma análise mais profunda da informação coletada com a Question Pro. Bom, se você tiver mais alguma dúvida, se essa informação te gerou alguma dúvida ou algum comentário, estamos à disposição pelo canal, pelo e-mail brasil@questionpro.com e também pelo nosso live chat que você encontra no nosso site oficial. Bom, espero ter te ajudado com essas informações e até a próxima.